Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, segunda-feira à noite, estou fazendo acho que a coisa mais característica do acadêmico possível, acadêmico brasileiro possível, que não é ler horrores, escrever, analisar coisas, é preencher o Lattes. Final de ano, até metade da semana que vem eu tenho que preencher algumas coisas de produção para minha faculdade, né, para minha instituição. E hoje resolvi atualizar o Lattes, porque ele demora para atualizar. Então, uma coisa que, inclusive, vou dar essa dica para vocês que eu fui fazendo. Tudo que eu fui fazendo durante o ano e principalmente no segundo semestre, que foi onde eu fiz mais coisas, tudo eu tinha uma aba no meu Notion que eu ia citando, né? Fui botando tópicos, na verdade. E depois eu peguei toda essa lista enorme, mais ou menos, e dividi, né, pelas categorias que o próprio Lattes tem. E daí ficou muito mais fácil de preencher. Então, fica esta dica aí. E é isso. Tô organizando os conteúdos que eu vou postar em Reels e TikTok, etc e tal, ainda em dezembro, né, em 2025, e já organizando o que vai ser postado começo de 2026. Já é tipo meia-noite. Acabei lá o que eu tava fazendo no computador e vim deitar, e acho que antes de dormir eu vou ler um pouco de A Cidade e a Moda, da Maria do Carmo Teixeira Rainha. Queria ter lido durante o dia um pouco. Eu já li a introdução dele algumas vezes, mas eu quero ver melhor a construção do trabalho, do texto e tal. E durante o dia não consegui fazer isso, e daí, enfim, eu não queria ir dormir sem estudar absolutamente nada. Mas enfim, hoje de manhã, quando eu tava selecionando, né, se eu levava um texto ou outro, eu de repente ler em algum momento que eu tivesse tempo, o outro texto, né, outro livro, na verdade, que eu pensei em levar foi o Circuito das Roupas, da Joana Montileone. E eu quis mostrar isso pra vocês porque eu lembrei de contar essa história que, sério, acho que nem eu acredito. Mas eu fui no colóquio de moda esse ano. Queria ter gravado vlog, comecei acho que a gravar vlog, mas acabei não dando continuidade, porque foi uma semana também um pouco caótica, assim. Mas gravei uns takes, postei no TikTok, enfim. Quem quiser ver alguns highlights, vai lá. E tinha uma feira do livro, tipo uma feira do livro. E eu queria comprar algum livro, enfim, de moda no colóquio. Enfim, vocês entenderam. E daí os dois livros que eu comprei foi O Circuito das Roupas e Pílulas da História da Moda, que, enfim, tem vários textos, na verdade, são tipo verbetes, assim. E uma das organizadoras é a Maria Cláudia Bonadil, que inclusive gosto e admiro muito. Ambas, na verdade, as três, né? E eu comprei os dois livros e fui pra apresentação de um GT, que é o GT de História, enfim, que é o que eu, inclusive, apresentei 2 trabalhos. E a Joana tava lá. Eu acho que ela tava como coordenadora, debatedora, enfim, agora eu não me lembro, mas ela tava lá. E comentei com uma conhecida minha, tipo, meu Deus, a Joana tá aqui, acabei de comprar o livro dela. E daí essa minha conhecida, enfim, minha amiga, assim, vai lá, pede autógrafo. Né? Eu perguntei, será que eu peço um autógrafo, enfim. E ela me encorajou bastante, daí quando acabamos tudo, fiquei até o final e fui lá, tipo, oi,
comprei o livro e tal, né? Enfim, sou mestranda de história, estudo indumentária feminina no século XIX, no Brasil. Então ela fez uma dedicatória assim no meu livro. E aí uma querida, assim, e isso é uma das coisas que eu mais admiro, pra falar a verdade, de um pesquisador, enfim, uma pessoa que é super importante na sua área. De quando tu vai falar com a pessoa, ser uma pessoa muito legal e muito aberta pra quem tá começando, né? E não ser uma pessoa tipo, você é menos, sabe? Então, isso é uma coisa que eu admiro muito e eu fiquei muito feliz de ter esse momento. E agora eu tenho um livro com um autógrafo e uma dedicatória. Mas resolvi não pegar o livro da Joana agora, porque eu acho que ele vai um pouco para uma linha diferente, que não é uma linha que eu quero abordar neste momento. Então, vou dar mais uma lida, né? Já li algumas vezes, eu li para uma aula que eu dei, a introdução do A Cidade à Moda, e agora eu quero entender melhor como que ela faz a construção desses capítulos e mais ou menos o caminho que ela segue. Não necessariamente eu vou ler o livro inteiro, mas eu quero ter essa noção para, inclusive, estruturar melhor e pensar formas de estruturar a minha dissertação. É isso que eu vou fazer. E já tô com meia luz, enfim. Se eu não estiver com sono ainda, vou ler o livro que eu estou lendo, que é Corte de Espinhos de Rosa. Estou, tipo, da metade pro fim. Eu queria muito acabar ele antes do Natal. Enfim, porque eu vou viajar e daí eu não queria levar ele, eu queria levar outros livros, inclusive tava super pensando numa lista de leituras, enfim, mas amanhã eu mostro pra vocês. É isso então. Lerei meu livro e dormirei. Dia seguinte, no mesmo lugar em que eu finalizei o dia de ontem, mas já malhei, tipo 2 da tarde já, e estou trabalhando home office hoje. E às 5 horas eu tinha um evento, na verdade uma reunião, enfim, de um grupo de estudos que eu faço parte da faculdade, mas foi cancelado o encontro, então não sairei mais de casa. Vou ficar com a roupa de academia mesmo, de repente eu malho mais um pouco até o final do dia. Estou trabalhando aqui no computador e mais cedo eu li mais o livro que eu mostrei ontem pra vocês, da Cidade à Moda. Na verdade, ontem eu não li, porque eu fui começar a ler e eu dormi. Foi isso que aconteceu. Então, eu li hoje e tá sendo muito boa essa leitura. Eu li poucas páginas durante o café da manhã, mas tá sendo muito bom, assim, pra eu organizar as ideias, pra eu ver alguns teóricos que eu posso usar e quais usar e pra que linha ir dentro da minha dissertação. Então, vou ficar mais algumas horas aqui trabalhando no computador. Olá, bom dia! Minha psoríase está bastante atacada nesses últimos dias, acho que não tá aparecendo tanto na câmera, e eu passei protetor solar também, então ele deu uma amenizada na vermelhidão, mas enfim, coça, e daí eu fui meio obrigada a fazer um penteado bem clean girl, porque eu vou ter que botar hipogloss nesta área aqui, e daí pra não ficar encostando o cabelo, tipo, eu já vou lavar o cabelo de noite, mas, né, é melhor. Mas eu liguei a câmera, na verdade, pra falar outro assunto com vocês. Eu tenho esse canal de YouTube há muitos anos. Eu criei ele, acho que eu já falei em algum vídeo, mas eu tinha um blog na época do colégio, chamado Bagunça de Quarto, que eu criei no início do 2º ano do ensino médio. E depois, uns meses depois, assim, mais no meio do ano, junho, julho, eu entendi que a forma, o meu blog era no
do WordPress. E eu entendi que a forma que eu tinha para colocar vídeos dentro do WordPress, no corpo, né, dos posts do blog, era postando no YouTube. Então, já tinha YouTubers na época, mas pra quem, tipo, blogueira de moda, etc e tal, o YouTube nada mais era do que um hospedeiro pra colocar o vídeo dentro do corpo do texto no blog. E basicamente foi assim que este canal surgiu. Inclusive, eu nunca deletei nenhum vídeo, eu nunca deixei privado nenhum vídeo. Então, se vocês rolarem bem lá pra baixo, vocês vão conseguir ver vídeos dessa época, vídeo da época do meu terceiro ano, enfim. Mais recentemente, eu já tava formada, inclusive, mais ou menos em 2022, assim, 2023, início de 2023. Eu criei um perfil lá no Instagram para divulgar um pouco mais as minhas pesquisas, para falar um pouco mais de história do vestuário, etc e tal. E postei um vídeo, que foi 5 curiosidades sobre a Rainha Vitória, no dia do aniversário dela, porque o meu TCC foi sobre a Rainha Vitória. Inclusive, tem vários vídeos do meu processo de TCC aqui no canal. E postei um vídeo num perfil que eu criei também chamado Bagunça de Quarto. Enfim, nunca mais postei nada. E eu decidi então também me dedicar um pouco a isso. Aqui é o YouTube com vídeos mais longos, né? Com esses vlogs que eu tô fazendo, que mostram um pouco mais da rotina do mestrado de uma forma muito honesta do processo todo, né? Sem romantizar, de uma pessoa que não vive somente do mestrado. Queria, mas eu não vivo só do mestrado, eu tenho outro trabalho, né? Enfim, eu não fico o dia inteiro em função do mestrado e estudando e lendo textos. Então, essa rotina acadêmica que, na verdade, é a realidade da grande maioria dos pesquisadores da área de humanas no Brasil. Apoiei aqui vocês na cozinha pra gente conversar enquanto eu monto a minha marmita do dia, pra eu não me atrasar. Mas um dos intuitos também de querer compartilhar mais essa vida que eu brinco que é uma vida de Hannah Montana, porque meu trabalho e a minha pesquisa são na área de moda, né? A maioria dela. Mas são em áreas da moda completamente diferentes. E acho que um dos grandes objetivos de compartilhar esse meu dia a dia é mostrar essa rotina de trabalhar com, né, fazer uma pesquisa, fazer uma pós-graduação, mas também ter um outro trabalho. Lá em 2020, quando eu comecei a querer fazer um mestrado, né, querer seguir essa carreira, essa área acadêmica, e comecei a ver vídeos de várias meninas que estudavam e etc e tal, e principalmente não, mas algumas meninas gringas, né, alguns perfis do YouTube gringo, e depois quando vim pro TikTok, pro Instagram, acompanhar algumas meninas que compartilhavam a rotina delas de estudo, a grande maioria dessas meninas só estudam. No caso, não tem um outro trabalho numa outra área, ou só estudam e tem bolsa integral, ou o estudo também acaba sendo um trabalho de alguma outra forma, né? Eu tô dizendo trabalhar em uma outra área, que não tem nada a ver com a tua pesquisa, né? E, enfim, eu queria compartilhar um pouco mais, porque eu sentia um pouco de falta disso, né? Desse compartilhamento, desse dia a dia, dessa rotina de ter um outro trabalho e também
fazer um mestrado, enfim, um doutorado. E acho importante também essa, não sei se uma divulgação, mas um compartilhamento, né, dessa vida dupla, como eu brinco de chamar, muito pela comparação também. E eu me vi durante, sei lá, os 4 anos entre eu me formar na graduação e efetivamente entrar no mestrado, tentar entrar no mestrado, né, entrar no processo seletivo, uma grande comparação com essas meninas que eu via que basicamente estudavam por N questões, por questão de, no início a gente estava numa pandemia, que foi também um pouco meu caso. Quando eu fiz o meu TCC, eu só fiz o meu TCC e eu me preparei para ficar 1 ano, né, que é o tempo do meu TCC, só fazendo o TCC, mas no fim isso ia acontecer meio que de qualquer forma, porque eu fiz a maior parte do meu TCC na pandemia. Então, essa comparação de, eu não li o quanto eu tinha que ler. E eu sinto até hoje essa comparação, inclusive com colegas meus, amigos meus do mestrado. E acho que é um eterno a gente se lembrar, né, que fulano tem mais tempo do que eu. Fulano não tem, às vezes, as mesmas demandas, né? E acho que dentro das minhas possibilidades, eu consegui fazer muita coisa esse ano, né? E às vezes a gente tenta uma comparação, inclusive, ilusória, né? De, mas eu teria que fazer isso e aquilo. Mas ninguém fez isso e aquilo, né? Ou a pessoa tinha uma outra realidade, tinha uma fonte de renda que não dependia dela estar trabalhando, era uma coisa, sei lá, um dinheiro que rendia sozinho, patrocínios extras, enfim, essa comparação, né? E eu tive uma conversa, na verdade, mais a minha amiga que falou, e eu depois fui assistir o vídeo. Tem uma menina que eu acompanho desde a época que eu fazia meu TCC, que é a Bruna Martioli. Acho que muita gente deve conhecer aqui nesse mundo acadêmico e principalmente no mundo das letras, da literatura aqui do TikTok e do TikTok. Olha, eu já tô perdida. Aqui do Instagram, a Bruna é bem conhecida. Do último vídeo que a Bruna postou, né, no YouTube, e ela falando, né, do processo dela, da qualificação, do doutorado, e daí a minha amiga trouxe esse ponto de comparação e etc e tal. E é isso, a gente se compara com recortes de uma vida de uma outra pessoa, e é um recorte, então a gente não tem essa noção do total, do que é que tudo que a pessoa tá vivendo. E em termos acadêmicos, e acho que também por isso eu quis compartilhar mais essa rotina. Deixa eu pegar um pano, peraí. Não tem somente o fator de tenho uma bolsa integral, tenho uma fonte de renda que não precisa que eu produza nada, sei lá. Eu vivo de rendas e as rendas rendem por mim sozinhas. Ou tenho um outro trabalho que não tem nada a ver com a minha pesquisa, porque, sinceramente, eu sou a pessoa que, posso estar completamente errada, mas se eu tenho um trabalho que tem alguma coisa a ver com a minha pesquisa, tipo, sou da comunicação, trabalho com mídias sociais e minha pesquisa é em mídias sociais. É muito mais fácil, vocês concordam comigo que tá tudo dentro da mesma área? Do que, por exemplo, o meu caso. Eu trabalho na área de produção, controle de estoque, e a minha pesquisa é em indumentária do século XIX. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, áreas que se complementam muito mais, pesquisas que estão muito mais dentro da minha área de trabalho, ou às vezes é uma pesquisa que surgiu a partir do meu trabalho. Eu trabalho com alguma coisa, me interessei mais por aquele assunto, quis saber um pouco mais e fui fazer um mestrado, enfim, uma dissertação, uma pesquisa mais aprofundada sobre o tema.
vocês podem me corrigir nos comentários, mas eu realmente acho que faz diferença o teu trabalho ter mais relação e ter mais proximidade com o que tu tá pesquisando, né? Assim, dá uma facilitada no dia a dia. Do que, né, ter um trabalho que não tem meio que nada a ver com a tua pesquisa. Outro ponto que acho que interfere bastante, né, que não é só a rotina que já é meio maluca, não necessariamente maluca, mas cansativa, é o fato de questões psíquicas, né? O quanto isso acaba te afetando ou não. Vou abrir aqui pra vocês, eu não sou uma pessoa diagnosticada com ansiedade, mas eu acho que, como a grande maioria das pessoas da minha geração, eu sou uma pessoa que é ansiosa por si só. E a minha ansiedade, ela acaba transparecendo, né? Eu comentei isso no vídeo anterior, mas no início desse ano eu fui efetivamente diagnosticada com psoríase. Então, né, aqui nessa luz da cozinha não dá pra ver, mas eu estou dentro de um tratamento em que as crises vão e voltam. Eu passei por uma fase muito boa em que eu nem lembrava como é que era ter as lesões, e as lesões voltaram, não como elas estavam antes, mas elas voltaram, e isso é um reflexo da minha cabeça, enfim, e toda essa parte emocional. Então ainda tem este ponto, né? E eu brinco que eu tento fazer com que a academia seja leve. Acho que um grande motivo de eu querer fazer com que a academia seja leve é porque eu quis muito estar dentro dela. Então é quase como, na minha cabeça, é quase como se eu estivesse traindo a mim mesma, de, você quis tanto isso, e daí agora, não que não esteja fazendo por merecer, mas aproveite da melhor forma e aproveite e tente romantizar a situação como eu achava que ela realmente era. Eu tinha noção, obviamente, eu não sou tão maluca assim, dos pesos, dos prós e dos contras de uma vida acadêmica, muito também porque eu tenho grandes amigos pessoais que acompanhei o final do mestrado deles e boa parte do doutorado, que eles ainda estão, né? Então, obviamente, eu sei os prós e os contras. Eu dei uma apanhada até entender as regras do jogo da vida acadêmica, como eu falo, que ninguém te ensina, a gente vai descobrindo por conta própria. Então, todos esses fatores, né, eu queria compartilhar, e foi um dos motivos que me fez querer mais ainda compartilhar a minha rotina em função disso. É um não romantizar, mas romantizando um pouco, né, mostrando uma realidade possível e um pouco mais leve dentro da academia. Saí ali da cozinha, mas eu acho que eu depois vou editar, que eu acho que eu me perdi no meio do caminho da fala, enfim, mas acho que o objetivo principal dos vídeos aqui do canal é mostrar, óbvio também, de uma forma editada, mas ainda assim mostrar que mesmo a vida acadêmica junto com o trabalho de uma área que não tem nada a ver com a minha pesquisa seja uma correria e às vezes exaustivo e que tenha muita cobrança, etc e tal, mostrar essa realidade, mas também mostrar que esse processo, ele pode de alguma forma ser mais leve. E acho que principalmente quando a gente entende algumas regras do jogo, da vida acadêmica, né? Acho que a gente pode romantizar um pouco, porque senão acho que perde o encanto de tudo. Eu passei por todo esse processo, eu passei pelo processo de querer muito seguir uma vida acadêmica,
e romantizar a vida acadêmica, ter amigos que me mostravam a realidade e ainda assim continuar romantizando, tentar entender um pouco as regras do jogo e desromantizar isso. E eu já tô agora nessa fase que, ok, eu entendi e eu escolhi continuar romantizando um pouco ainda. Acho que mostrar também que existe vida além da academia, né? Muitas meninas começaram a fazer vídeo no TikTok falando, o que eu faço depois do meu trabalho para a minha vida não ser só o meu trabalho. Né? E mostram ali, em uma semana, na segunda eu fiz isso, na terça eu fiz outra coisa. Enfim, e eu acho que também mostrar isso. No caso, quando eu saio do trabalho, eu vou estudar para o mestrado. Então, o que fazer para o tempo que resta a minha vida não ser só trabalho e academia, ser outras coisas também que fazem a saúde mental ficar um pouco melhor dentro de todo esse processo. Acho que é um pouco isso. Bom, vou pro trabalho. Não sei se vou chegar um pouco mais cedo, de repente eu chegue um pouco mais cedo e tenho que esperar os meus colegas, então estou levando o livro que eu já estava lendo ontem, que eu não consegui ler muita coisa, porque eu vou lendo, vou grifando, enfim, o tempo da leitura acadêmica é outro completamente diferente. Então, vou levar meu livrinho. E é isso, a gente vai lendo quando dá, a gente vai fazendo a pesquisa no meio do caminho. É um pouco assim que funciona a rotina. Bom dia! Estou tentando arrumar meu cabelo. Ontem eu lavei e daí eu tava com muito sono e eu dormi com ele meio molhado. Não façam isso em casa, crianças. E daí ele fica basicamente assim. E a franja também não tá com muita forma. Eu queria prender ele, porque de noite eu tenho uma comemoração de Natal. Então eu vou arrumar ele de noite. Só que assim, pra viver o dia, como eu vou sair na rua, pessoas irão me ver e tipo, agora deu uma baixada, mas tava tipo um calombo aqui. Eu queria ajeitar ele. Agora, pra ser bem sincera, agora que eu tirei os coisinhas, ele ficou um pouco melhor. Mas enfim. Então, acho que eu vou só fazer um coque, tipo o coque que eu tava ontem, só que mais alto. É que se eu só prendo o rabinho dele, fica estranho, entendeu? Por isso que eu acho que eu vou só fazer um coque. Eu muito gosto do meu coelho. Adorei. Fazer o... Finalmente! Diva! Essa é a única foto minha que tem no meu PT, tá, gente? Olá, pessoal! Vamos então, hoje é sábado, eu acho que eu não filmei mais muita coisa. Não sei o último dia que eu gravei da semana, mas eu coloquei aqui alguns vídeos do Amigo Secreto, do evento que eu fiz com os meus amigos do mestrado. E agora é sábado, meu primeiro dia de férias, e eu não fiz absolutamente nada. Eu fiquei vendo filme o dia inteiro praticamente. Dei uma geral na cozinha, dei uma geral na sala, porque eu vou viajar amanhã, então isso aí tinha que ficar em ordem. Mas foi basicamente isso. Agora é 8h30 da noite, eu tô arrumando a minha mala, na verdade, porque pro lugar que eu vou, eu tenho roupa, eu tenho bastante coisa. Então eu quero, o que eu vou precisar levar, eu quero colocar tudo dentro dessa minha bolsa, que é aquelas tote bag, shopping bag, não sei, cada lugar chama de um jeito. E é isso, vou mostrar um pouco dessa arrumação da mala pra vocês. E eu estou tomando água nessa garrafa belíssima que eu ganhei de amigo secreto. Ela é da Hermione. Eu estou com a blusa da Lufa-Lufa, que é a minha casa em Harry Potter. E pasmem, eu vou ficar uns 6 dias na praia
Não sei se são 6 dias, mas enfim, eu só sei de uma coisa. Todos os dias que eu vou ficar na praia, vai chover. Não vai fazer um dia de sol. Então, eu comprei 2 biquínis que eu botei pra lavar, né? Só porque, enfim, não sei por onde eles passaram antes. Mas se eles não secarem, tudo bem. Eu vou levar uma única unidade de biquíni. Sendo muito esperançosa, né? Que vai ter alguma possibilidade de eu ir pra beira da praia. Ah, e os livros que eu vou levar, porque como vai chover, a gente precisa de bastante entretenimento, né? A minha TBR que eu escolhi, né? Eu não sei exatamente qual é a tradução de TBR, mas os livros que eu escolhi pra levar comigo são os 8 Vestidos de Dior, que eu comprei agora na Black Friday, e os 7 Maridos de Evelyn Hugo, que eu já tenho há um tempo, comprei em alguma promoção da Amazon. Eu tenho uma ideia da história deles e eu acho que faz sentido, é uma mesma temática. Fora isso, obviamente, estou levando o Kindle. Mala devidamente arrumada, muito cheia. Eu vou ter que dar uma ajeitada nela, porque eu vou levar o iPad pra, enfim, tipo, ver streaming, coisas do tipo. E eu só botei ele aqui por cima. Mas, enfim, coube tudo nela. E como eu não vou ter que ficar transportando muito, é só pra, tipo, juntar as coisas todas no lugar. Ok. Então, eu vou encerrar este vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. No vídeo anterior, eu esqueci de fazer uma finalização, então agora estou fazendo. Com uma luz horrorosa, mas estou fazendo. Espero que vocês tenham gostado. Foi meio caótica essa semana, eu não filmei muita coisa. Mas é isso. Vamos aproveitar este recesso e me contem aqui das divagações que tivemos nesse episódio do vlog, a opinião de vocês, enfim, pra gente conversar um pouco sobre. Beijo, até mais.